Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Alerta digital. Mais de 800 chaves Pix são consultadas sem autorização no Maranhão. Maranhão segue em alerta para casos graves de doenças respiratórias. Fiscalização será reforçada para garantir passagem de ambulâncias nos ferryboats. Aposentados serão os próximos a receber recursos dos precatórios do Fundef. Justiça mantém em casa os moradores do bairro Cajueiro. Mulheres empreendedoras têm até esta quinta-feira para participação em premiação do Sebrae. Homem é condenado por assassinato de ex-companheira em Imperatriz. Política com Felipe Clã. Nada diferente neste período pré-eleitoral. O mesmo de sempre, com algumas caras diferentes, não muitas. Na economia com Wagner Matos, o movimento no São João. Concursos e oportunidades. Esporte, LBF divulga tabela de jogos do Sampaio pelas quartas de final. CDL inicia a convocação para os Gêmeos e para Gêmeos. São José vence o Tupã na segundinha maranhense. Boletim da Copa com Paulo Pellegrini. Ele traz os destaques do fim de semana e os jogos desta segunda. E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre o CEST, o Centro Universitário Santa Terezinha, com o pró-reitor de pesquisa, Alexandro Ferreira. Tudo isso e muito mais agora do Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior e ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. Nesta segunda-feira, Mayra, hoje, dia 15 de junho de 2026, Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Dia Internacional da Mulher na Mineração. Dia Mundial do Vento. Dia Mundial da Energia Eólica. Dia do Paleontólogo. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. 7 horas e 16 minutos, vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. E vamos às manchetes dos principais impressos. Hoje, aqui no online, apenas o Jornal Pequeno e Parcial ainda não se apresentou nesta segunda-feira. Portanto, na manchete de domingo e segunda do Jornal Pequeno, aeroporto de São Luís terá aumento de 60,8% dos voos durante o período junino de 2026. A ampliação da oferta de voos faz parte de um cenário de fortalecimento do turismo regional e também reflete os investimentos realizados pelo Ministério dos Portos e Aeroportos na modernização da infraestrutura aeroportuária brasileira. Mayra Nogueira, o que mais? Estudo atesta a melhoria dos indicadores do Maranhão com infraestrutura logística. A implantação ou expansão de grandes investimentos privados no Estado, especialmente aqueles relacionados à infraestrutura logística, portuária, mineral e energética, tem sido tem sido alvo de vários protestos recentes. Exemplo disto é a campanha a favor da criação da reserva extrativista de Tauá-Mirim, Resex de Tauá-Mirim, que, porém, tem um estudo preliminar realizado pelo professor Allan Kardec do Ailib Barros e aponta em direção contrária. Ainda como destaque, Estados Unidos estreia na Copa do Mundo com goleada sobre o Paraguai, 4-1. Inscrições para o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios encerram-se no dia 19 de junho. Daqui a pouquinho o Borges vem com essas informações. Portanto, quando chegar o Imparcial por aqui, a gente traz, tá?
por enquanto, só para o Jornal Pequeno, 7 horas e 18 minutos, daqui a pouquinho também tem as manchetes dos portais, né, dando um panorama do que é notícia nesta segunda-feira, início de semana, Mayra Nogueira. São 7 horas e 18 minutos, você pode participar do trânsito, tá? É só mandar mensagem aqui para o nosso WhatsApp, 992 17 26 47, ou então diretamente no YouTube da 106, né? Universidade FM, Universidade FM 106, lá no YouTube, participar através do chat. Faça como o Ronaldo Teixeira, a Sofia, Maria Helena, a Adriana e também a Mari Silva Mourão. Um bom dia a todos nesta semana, uma ótima semana a todos. É você que está no dial ouvindo a gente também, tá? Mayra Nogueira, vamos para o trânsito. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. E a gente começa com o mapa do Waze.com, né? Sem perder a tradição diária aqui. Vamos aqui com a BR-135, na saída de São Luís, a partir do aeroporto, trânsito. Olha, tá, por conta a gente já sabe, né? Aqueles problemas lá na ponte, do Estreito dos Mosquitos, né? Enfim, isso aí se já estava uma coisa complicada na saída de São Luís, saída e entrada, com essa agora, e está todo mundo na expectativa, claro, né? Do Ministério dos Transportes, aí, por meio também do DENIT, tomar as devidas providências, né? E o trânsito segue pegado aqui na BR-135, na aba que vai aqui para o aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado. Na outra aba, que é justamente a Avenida dos Portugueses, passando aqui pela área portuária, a área Itaquibacanga, o trânsito também não tá diferente não, viu? Tá complicadinho também, viu, Mayra Nogueira? Aqui na entrada da área Itaquibacanga, já na barragem, tá? O trânsito já está muito demandado, muito congestionado, né? Já está quase com congestionamento, trânsito muito lento, para falar a verdade. E adentrando aqui, passando do Parque Botânico da Vale, a coisa também não tá legal não, viu? Trânsito muito, muito demandado. E nessa área do Bacanga, né, Adalberto, tá sendo recorrente, quase segunda a sexta, esse engarrafamento. Olha, acidente, né? Na semana passada teve registro de acidente, né? Na área, foi que congestionou essa parte todinha aqui, chegou trânsito lento até na Avenida Beira-Mar, né? A coisa foi complicada, realmente semanalmente está tendo algum tipo de ocorrência, né? Vamos torcer para que nesta semana a coisa melhore. Seja mais tranquila. Olha, aqui nas principais, né? A Avenida Jerônimo de Albuquerque, o trânsito vai fluindo, tá? Está demandado, mas está fluindo. A mesma coisa aqui na Avenida dos Franceses e também na São Marçal, João Paulo, aqui os principais eixos do trânsito. Aqui em São Luís, na Avenida dos Africanos, tem uma leve retenção aqui já na entrada do Coroadinho, viu? Entrada e saída do Coroadinho, a coisa ali está complicada. Mais para a entrada e saída do que para a avenida propriamente dita, né? Avenida dos Africanos. Já aqui no Anil também outro ponto de retenção terrível, né? Terrível. Borges deve vir com mais informações aí para falar justamente também sobre esse ponto. Enfim, alguns outros locais, a MA-201, os dois acessos, MA-201 e MA-202, Estrada de Ribamar e também aqui a Estrada da Maioba, alguns pontos com retenção, tá? Mas até que está fluindo o trânsito neste momento. Nas demais vias, aparentemente, trânsito normal, fluindo neste momento, com pequenas retenções em alguns pontos. Bom, agora sim, Borges, né? Para atualização do que está acontecendo agora, de fato, né, Borges Júnior? Se tem alguma ocorrência, né? Bom dia. Bom dia, Borges. Boa semana. Bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia a todos. Informações da Avenida Santos Dumont, registro de congestionamento na altura do Banco do Brasil, passando ali pela Escola Divina Pastora, no cruzamento com a Casimiro Júnior, ali onde tem um posto de saúde, onde tem aquele conjunto semafórico, cruzamento clássico ali do Banco do Brasil, Divina Pastora, e retenção no sinal de trânsito nesse conjunto semafórico. Já na Casimiro, o trânsito carregado neste momento, isso no sentido bairro-centro. Temos também registro de acidente, um carro se chocou mais cedo contra um poste, foi na Rua Nova, no bairro Turu, na altura dos condomínios Lago Verde 1 e 2,
poste está quase tombado, seguro em parte pelos fios de energia. A situação está comprometendo a fluidez nesse trecho, nessa rua ali do Turu Rua Nova, além do risco de choque elétrico. Esse registro é referente aí, fica próximo à Igreja Católica do Turu, a Igreja Nossa Senhora da Vitória, ali na Rua Nova. De momento, então, são essas as informações. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges. Volte daqui a pouco, tá? E a participação, mais uma vez, 99217-2647, 99217-2647, nosso WhatsApp também diretamente no YouTube, Universidade FM 106. Participe com a gente, tá? Mara Nogueira, vamos ao noticiário. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Notícias da cidade. Borges Júnior, vamos começando o noticiário, falando agora do alerta digital, né? Mais de 800 chaves Pix são consultadas sem autorização aqui no Maranhão. Isso representa perigo, né? Adalberto, a Polícia Civil do Maranhão investiga um caso de acesso irregular a dados de chaves Pix. Segundo as apurações iniciais, 822 registros foram consultados, consultas sem autorização, efetuada aí em um sistema administrativo. As consultas, elas teriam sido feitas com uso indevido de credenciais de acesso. Entre as informações visualizadas estão o nome do titular e CPF, também instituição bancária, ainda a data de criação da chave Pix. A polícia destaca que não houve acesso a senhas, saldos ou movimentações financeiras. Até o momento, não há registro de prejuízos diretos aos cidadãos afetados. Após, então, a identificação do caso, foram bloqueados acessos suspeitos, preservadas evidências digitais e ainda feita a comunicação ao Banco Central. A investigação, ela continua, busca agora identificar as causas e responsabilidades. A orientação à população é redobrar a atenção contra golpes. Autoridades reforçam que nunca se deve informar senhas ou dados bancários por telefone, mensagens ou outros canais não oficiais. Adalberto, Mayra. Borges, a coisa não está fácil, não. Olha, pessoal, sempre tem alguns perfis, né, no Instagram, mas não são todos, né? Procure bem, saber bem, de uma maneira geral, na internet, com tutoriais informando de como blindar o seu CPF, né? Ter ali os mecanismos de defesa virtual, né, claro, para que indique quando uma pessoa, alguém esteja querendo mexer no seu CPF, né, para fazer qualquer tipo de movimentação. Você é alertado quando alguma pessoa, alguma instituição pega o seu CPF de maneira indevida para fazer qualquer tipo de coisa. A gente sabe que hoje em dia, inclusive, né, as próprias farmácias, elas são, algumas das vezes, né, constrangidas justamente na hora de algumas instituições fazerem reclamações, né, inclusive PROCON e coisas do tipo, impedindo que alguma coisa seja utilizada na hora da compra, em qualquer tipo de compra, o fornecimento do CPF, né? Tem algumas coisas que indicam que isso aí não é uma ação legal, né? Que pode ser enquadrado aí como venda casada. Venda casada, né? Enfim, tem alguns detalhes. Quando algumas farmácias, você apresenta lá o seu CPF, eles pedem, né? Sim.
e aí eles querem, você tem um desconto. Exato. Com o seu Exatamente. CPF. Aí seria uma venda casada. Você fornece o seu CPF e ali tem um desconto, alguma coisa, mas fica, a pessoa não é obrigada. Se você não quiser dar, não dê. Enfim, e outro aspecto é justamente para que você seja notificado quando alguém está querendo, como eu já disse, mexer em alguma coisa relacionada a Pix, alguma coisa nesse sentido. Então, procurem aí os tutoriais. Tem tutoriais bons no YouTube, no Instagram, enfim. Veja a procedência, claro, desses perfis, né, que se são verificados e tem uma boa fluência ali e de pessoas gostando do material, né, que tem muita gente que vai logo e denuncia quando tem algum tipo de falcatrua por trás desse falso encaminhamento, né, essa falsa aula de como regularizar o seu CPF. Hoje em dia a gente tem que ter cuidado com tudo, mas tem essas orientações, procure essas orientações para blindar o seu CPF. Olha o que acontece de falcatrua por aí, a gente nem sabe, né? A gente nem sabe. Enfim, 7h29, avançamos aqui no comentário, mas dá tempo, não é isso, Mayra? Fala aí. Sim, o Borges, vamos falar agora de saúde, que é o que interessa também. Maranhão segue em alerta para casos graves de doenças respiratórias. O Maranhão está entre os estados que permanecem em nível de alerta para a síndrome respiratória aguda grave. Essa permanência, ela leva em conta o novo levantamento divulgado pela Fiocruz. O estado aparece entre as 12 unidades da federação que ainda registram situação de risco, isso mesmo com sinais de estabilização dos casos. O boletim Infogripe também aponta que as internações continuam aumentando no Maranhão, internações provocadas pelo vírus sincicial respiratório, o VSR, a situação semelhante em outros estados da região Nordeste. Esse cenário ele acende um alerta especial para crianças e idosos. Outro ponto de atenção, o avanço dos casos de influenza A e B, avanço em diversas regiões do país. Nas últimas semanas, o VSR foi o vírus mais frequente entre os casos positivos de síndrome respiratória aguda grave. Diante, então, desse cenário, a Fiocruz está reforçando a importância da vacinação dos grupos prioritários, vacinação contra a gripe e também contra o VSR, além de medidas como higienização das mãos, uso de máscaras em locais fechados e ainda isolamento em caso de sintomas respiratórios. Esses dados, eles são referentes à semana epidemiológica de número 22, eles foram coletados pelo Sistema Nacional de Vigilância da Gripe até o dia 30 de maio. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges. Olha, vamos nos vacinar, não é isso, Mayra Nogueira? Importantíssima a vacinação. É isso aí. Todo mundo se vacinando, tá? Já deu uns 2 espirros aqui, a gente já fica logo preocupado. Enfim, 7h31. Olha, Felipe Clã, logo depois do break. Aposentado. Aposentada. Você não perdeu seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Política. Já estamos ao vivo aqui com o glorioso Felipe Clã, o homem que traz os pássaros para cantar todo dia de manhã aqui no Jornal Rádio Universidade. E, claro, as notícias da política. Olha, Felipe Clã, você está dizendo aqui que nada de novo, mas esse final de semana foi meio agitado, não foi? Bom dia, Felipe. Bom dia, Adalberto, Mayra, Borges, bom dia aos nossos passarinhos e ouvintes, né? Mayra, hoje os passarinhos estavam bem aqui na janela, olha, não estava nem aqui no jardim do lado, viu? Viva a natureza! Viva a natureza, viva aqui esse parque aqui da Lagoa, que tem trazido de volta os periquitos, né? Que tanto os franceses ficaram encantados quando chegaram aqui, segundo os relatos, né, que ninguém estava aqui, na verdade, para saber. Olha, nada de anormal, né?
A verdade é essa. Talvez uma figura ou outra diferente, a cara. A política do Maranhão é tão estranha que nem as caras talvez mudam, né? Não sei se está faltando gente nova nesse roteiro aí para que a gente possa dizer, mas sim, tem gente nova, tem pessoas mais antigas mudando o padrão de comportamento, mas, em geral, meu caro Adalberto, Mayra e Borges, o que a gente assiste hoje na política é os mesmos de sempre, fazendo as mesmas coisas de sempre, né? Nós estamos num período que era para todo mundo já estar definido, todo mundo já ter se concretizado, se estruturado para poder ser candidato. Não, agora um monte de gente está inventando moda porque quer ser senador, e outros que querem deixar de ser senador, outros querem ser governador. É uma coisa impressionante. O que eu queria saber é que, infelizmente, em toda eleição, neste período começa a ter muitos assaltos a bancos no interior, não é verdade, Adalberto? Você que acompanha, e dizem que é o cangaço eleitoral, né? Que é o pessoal querendo conseguir dinheiro para as campanhas e tal. Nunca foi provado nada, na verdade, né? Pode ser uma coincidência, pode ser por causa dos períodos, né, de festa. Toda vez que começa a ter festa, o pessoal quer ter dinheiro para gastar e vai tomar o dinheiro da gente, a verdade é essa. Mas a questão é que, se você olhar os noticiários, entendeu? É mais futrica, fofoca, ataca aqui, ataca ali. Não tem nada que a gente possa dizer que é diferente, somente vontades. Essa é a questão, é estado de pressão 24 horas. Quando não é o próprio candidato, é o irmão, né? é o parente, é ali o blogueiro que faz a questão, que cria. Então, assim, é uma coisa tão impressionante. Esse final de semana, eu acho que até você também viu, que resgataram uma fala do Felipe Camarão indo para Brasília quando estava sendo decidido se ele ia ser pré-candidato. Aí já colocaram como se fosse essa quarta-feira agora. É uma brincadeira, né? De mau gosto, é evidente, mas que precisa ser parado. Volto a repetir, não estão discutindo o amanhã do Maranhão, não estão querendo avaliar o governo de Carlos Brandão e os governos que passaram para fazer a comparação e, principalmente, perguntar a essa rapaziada que está aí se apresentando como pré-candidatos ao governo, ao Senado, ao parlamento, quais são as propostas que eles têm para discutir com o povo do Maranhão. Ou seja, nós vamos eleger as pessoas sem saber o que elas vão trabalhar para nós, não esquecendo. Eleição é contrato de trabalho, por 4 anos, por 8 anos, que seja, mas tem que se dar satisfação para o patrão, tem que se mostrar para o patrão o que eles têm capacidade de fazer ou o que eles pensam que podem fazer, meu caro Adalberto. Felipe, Rosiana, Roberto Rocha, Laésio, Duarte, qual foi o final dessa novela eleitoral? Chegou ao fim, não, né? Não, olha, me permita incluir Fufuca, né? Nós não podemos deixar o Fufuca fora disso, até porque o Fufuca já criou um monte. O Pedro Lucas também, vamos incluir o Pedro Lucas, né? A verdade é que é o que eu volto a dizer, esse pessoal, né, da pré-convenção, estão tumultuando todo o processo. A gente não escuta ninguém falar sobre projetos, é isso que a gente diz, né? Aí um deixa de ser pré-candidato a governador, tudo bem, se o Laésio não quer ser pré-candidato, não tem problema, se o Fufuca quer ser pré-candidato ao Senado, ok, todo mundo pode tudo. Só o que não pode é ficar esse tumulto.
E com um fato interessantíssimo, Adalberto, a população não está nem aí para eles, entendeu? Por quê? Porque a gente olha nas pesquisas. As pesquisas, a variação das pesquisas são as mesmas, as internas e externas, né? Então, olha, acho que está na hora de acordar, né? Esse pessoal, não tem ninguém novinho aí na história. Se ainda tivesse um pré-candidato novinho nessa lista que a gente colocou, tudo bem, mas todos já vêm de mandatos, já vêm de história, vêm de agremiações familiares. É hora de acabar com isto. Nós precisamos trazer para cá, para a rádio, universidade, né, para este jornal tão bem escutado, tão bem acompanhado, nós precisamos trazer o debate para que as pessoas possam estar levando para o seu meio profissional, familiar, a discussão do que pode ser melhorado no Maranhão, meu caro Adalberto. É isso aí. Enquanto isso, Felipe, os ataques, eles não param, né? A Carlos Brandão e Orleans, né? Naturalmente, eles estão nessa linha aí de liderança no executivo e são o alvo principal, né? Mas será que não tem outra pauta, não, esse pessoal? Que coisa chata, entendeu? Olha, eu vou te dizer uma coisa, graças a Deus me parece que o Brandão de vez em quando no palanque dá uma lapada nos caras, né, para eles se sentirem prestigiados, né, os que criticam ele e tal. Eu nem faria isto, se eu fosse o consultor do governador, eu nem estaria dando bola, porque o cara levanta às 5 horas da manhã, quando dorme, né, que me parece que ele não dorme. Mas o tempo todo, qual é o dia que não tem inauguração, qual é o dia que não tem eventos, né? Agora mesmo, esse São João imenso que nós estamos vendo, e todo mundo fica incomodado, mas o engraçado é que Rosiana fazia carnaval e São João, Flávio Dino, que tanto criticou, fazia carnaval e São João, agora o Brandão não pode fazer, é muito estranho. O que eu acho é que cada hora o Orleans está sendo o alvo para o Felipe, para o Braide, para todos, né, que são contrários, que não entendem que cada hora tem lugar para cada um. Não sei, eu faria vamos dizer assim, uma meditação eleitoral, se existe isso, para entender que cada vez que batem em Carlos Brandão e Orleans, mais eles crescem. Não adianta. A crítica contra uma pesquisa de avaliação de governo que passa dos 70%, meu caro Adalberto. Felipe, para a gente finalizar, a PL sobre zoneamento e uso do solo, você acha que a população de São Luís sabe o que vai mudar, né, nas suas próprias vidas com esse debate, enfim? Olha, eu particularmente, hoje tem uma audiência pública, hoje à tarde, né? Ali na zona rural, se eu não me engano. Ninguém sabe, nem nós, nem a imprensa consegue entender qual é o jogo que está por trás disso, né? Já quiseram colocar mais hoje 60% é zona rural em São Luís, já quiseram colocar para 20%, 30%, cada hora eles inventam uma coisa, para quê? Para que o pessoal possa estar construindo, né, os grandes bairros, tudo bem, mas vão lá, levem o saneamento, levem a escola, né? Não estão ganhando dinheiro com isso? Então, as construtoras que construam, por favor, né, as estradas, que construam as escolas, as creches, levem a água, o saneamento. Não somente o governo, nós temos obrigação de estar trabalhando isso. E, por favor, esqueçam as nossas dunas, né? Isso é um patrimônio fantástico, querer construir em cima de dunas,
Tem tanto terreno, rapaz, São Luís é imenso, né? Esqueçam nossos mangues, deixem lá as comunidades, né? Tá ali a FIEMA, a FIE, tudo, aquela associação comercial, tudo querendo tomar áreas das pessoas que vivem da pesca, que vivem em harmonia com a natureza. Pelo amor de Deus, parem de ganância. Vocês vivem no ar-condicionado, saem um pouco, vão para dentro dessas comunidades ajudá-los. E quanto aos vereadores, por favor, expliquem para nós, inclusive da imprensa, o que é mesmo que vai ser apresentado, porque de audiência pública só serve para bater fotografia. Nenhuma proposta de audiência pública eu nunca vi entrar em nenhum projeto de lei da Câmara de Vereadores, nem da Assembleia Legislativa, nem do Congresso Nacional. Meu cara Adalberto Mayra e Borges. É isso aí, falando em Borges aqui, ele mandou a informação, Felipe, a audiência no Maracanã, né? Só para lembrar. Sabe tudo, esse Borges sabe tudo. Pois é, tá atento, claro, tá atento, né? É isso aí, Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui. Olha, torcendo, né? Torcendo no final de semana, foi 1-1 ali, aquela coisa meio indigesta, mas precisa ficar, né? Precisa ter torcida, vamos torcer e exigir justamente que tenham ali ajustes, né? Se na política pode ter ajustes, por que na seleção não? Eu também acho. Agora eu quero dizer o seguinte, eu adorei, eu não sou um fã de futebol, todos sabem, eu fui atleta há muito tempo, de vôlei e tudo mais, mas eu não sou um craque, eu não sou muito bom de futebol, nem para escrever sobre futebol, entendeu? Eu sempre vou ali às pessoas mais preparadas. Mas eu adorei o jogo pelo seguinte, porque eu ganhei o bolão sozinho. Todo mundo ficou zangado, porque disse que eu não torcia pelo Brasil, dando empate, entendeu? Mas eu quero agradecer a todos, né, entendeu? Ganhei o final de semana, financeiramente. Mas vamos ver sexta-feira o que vai dar, né? Futebol e política. Só não incluam religião, por favor, tá bom? É isso aí. Felipe, muito obrigado, um bom dia, uma ótima semana, tá? E amanhã de volta aqui aos trabalhos na análise política, por favor. Um bom dia. Bom dia. Mayra Nogueira, vamos lá para o break, né? Em seguida tem Dica Saudável, tem Wagner Matos, tá? Falando sobre economia no São João. É isso aí, o Jornal Rádio Universidade. Volta já já. Campeonato Brasileiro da Série C. Nesta segunda-feira, o quadricolor quer retomar o caminho das vitórias. Maringá e Maranhão Atlético Clube. Transmissão ao vivo, a partir das 7h30 da noite, direto da cidade de Maringá, no Paraná. Nas rádios Timbira e Universidade, a parceria campeã do esporte. Dica Saudável. Os grãos integrais são importantes aliados quando o assunto é uma alimentação equilibrada. Eles também podem contribuir para a manutenção da saúde e da qualidade de vida. Além de fornecerem energia para as atividades do dia a dia, esses alimentos são ricos em fibras, vitaminas e minerais essenciais. Arroz integral, aveia, pão integral, quinoa e granola, sem excesso de açúcar, são algumas opções que podem ser incluídas nas refeições. Confira agora alguns benefícios dos grãos integrais na alimentação. Primeiro, as fibras presentes nesses alimentos auxiliam no funcionamento do intestino e prolongam a sensação de saciedade. Também podem contribuir para o controle dos níveis de glicose e colesterol no sangue, favorecendo a saúde do coração. Por fim, o consumo regular de grãos integrais, associado a uma alimentação balanceada, pode ajudar na prevenção de doenças e na promoção do bem-estar. No mais, é cuidado e atenção. Com essas dicas saudáveis, aproveite bem o seu dia. Cotação do dólar e do euro.
7h48 agora, Mayra Nogueira. Vamos aqui à cotação do dólar nesta segunda-feira para trazer Wagner Matos aqui com a gente. Vamos lá, então. Tá aqui. O dólar teve queda, né? Bora dar só um F5 aqui, só para ter certeza, ver se está tudo certinho mesmo, está atualizado. É isso aí. O dólar teve queda de 0,77%. Na cotação está R$ 5,06. O euro, a queda foi de 0,86%. Está a R$ 5,85. Agora sim, Wagner Matos, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal Rádio Universidade. Bom dia, Wagner. Bom dia, Mayra, bom dia, Adalberto, e bom dia aos amigos do Jornal Rádio Universidade. Uma boa semana aí para todos. Uma ótima semana, né, Wagner? E sob os auspícios, né, juninos, porque a economia aí parece que está... Ela está bem? Essa que é a pergunta. Olha, Adalberto, a gente está tendo aí um período junino aí um pouco mais forte, né? Que está somando aí a Copa do Mundo, e aí a gente tem uma expectativa melhor aí no comércio e no setor de serviços. E aí as atividades que a gente destaca são ligadas ao turismo, ao lazer, e aí, consequentemente, aí o consumo aí da parte de bares e restaurantes, salão de belezas, aqueles eventos culturais que são tradicionais aí do São João, e os encontros para assistir os jogos da Copa do Mundo, que estão agregando aí, fortalecendo aí a nossa economia, principalmente aí dos bares e restaurantes. A gente sabe que essa movimentação é muito boa, né? Está juntando, como você bem disse, dois grandes momentos, né? O esporte, o futebol, a Copa, o São João. A expectativa é de que tenha esse aumento, né? Enfim, esses números acabam beneficiando não só os governos, né? Mas também isso deve ter algum impacto positivo politicamente, né? Claro, vão aproveitar esses números, né? Exato, Adalberto. Aí a gente tem aí, vamos dizer, esse cenário eleitoral que acaba aí impulsionando também a economia, o fundo partidário também vai entrar, mas aí a gente destaca que nessa movimentação do São João, Copa do Mundo e eleições, você acaba movimentando não só o comércio, mas a prestação de serviço. Aí a gente destaca também o setor informal. A gente sabe que a informalidade, ela prevalece no nosso estado, ela é muito forte, e nesse período de São João, a informalidade, ela é destaque, né, principalmente para aquelas pessoas que não têm uma renda fixa, vivem na informalidade, elas aproveitam para participar das brincadeiras como brincantes que recebem alguma coisa, na confecção de artesanatos, dos acessórios para o São João, nas comidas típicas, nas festas de bairros no interior do estado que a gente tem, que isso aí acaba gerando muito emprego e renda, tanto formal quanto informal, aquele pequeno comerciante que às vezes não tem a oportunidade, nesse período ele acaba se beneficiando, vendendo mais, enfim, a gente só tem que ter um pouco do cuidado e da consciência que a gente não pode exagerar nesse período e aí fazer mais dívidas. A gente tem que controlar para que essas dívidas não cresçam nesse período, elas fiquem de acordo com o que é programado no orçamento. E para os nossos empreendedores, é fazer um planejamento. A gente sabe que uma venda mais forte, ela significa possibilidade de mais faturamento, mais lucro, mas é preciso fazer esse planejamento para ver se não está comprando caro, ou se não ficou com estoque muito alto,
e se está fazendo realmente de acordo com a sua demanda, porque a gente sabe que é possível faturar um pouco mais, mas se aqueles que não têm esse controle, eles acabam tendo algum prejuízo. Por isso que a gente deixa esse alerta aí aos nossos pequenos empreendedores e até mesmo os informais, para não fizerem nenhuma compra exagerada para chegar na hora e não acontecer, e aí você ficar com estoque alto, mercadoria parada, e aí acaba prejudicando a sua vida financeira. Sim. Wagner, do ponto de vista do empregado, né, do funcionário, é difícil, né, em um momento, principalmente dessa grande movimentação. O São João aqui para a gente é uma coisa, para o Brasil também, mas especialmente aqui para a gente, é uma coisa que atrai muito, né? Então, a vontade de ir num arraial. E junto com a questão do futebol, do esporte, né, na Copa do Mundo, acaba todo mundo entrando ali, porque festas acontecem, né, reuniões, e tem sempre um consumo, né? Agora, assim, a gente está num momento também da primeira parte do 13º, está na continha das pessoas, né? Enfim, como ter a mente, né, equilibrada justamente nesse momento. Claro, a indicação, né, que vocês, economistas, fazem olha, pegou o 10º, pegou qualquer tipo de movimentação, quita logo dívida, né, e deixa a coisa um pouquinho para depois, para segurar, até para poder fazer outras dívidas, né, quem sabe, enfim, mas pagar logo dívidas, isso é que é o mais importante, né, mas é difícil estar no meio dessa movimentação toda com dinheiro no bolso e acabar, mas é preciso ter consciência. Exatamente, Adalberto. Você tocou num ponto importante, principalmente o funcionalismo público, os aposentados, pensionistas, têm essa oportunidade de receber essa antecipação. Mas a gente sabe que aí é um dado importantíssimo que foi divulgado aí, que as famílias estão com um nível de endividamento e inadimplência altíssimo, e chegou aí numa marca histórica. Então, 80% das famílias, elas têm um endividamento muito forte, muito forte. Então, para aqueles que estão recebendo alguma coisa, a gente tem que repetir. Nesse cenário, pegar esse 13º, negociar ao máximo possível esse tipo de dívida, esse tipo de oportunidade que você tem em frente à sua instituição bancária ou o seu devedor, tentar fazer um grande desconto, aí você pode eliminar ou então diminuir um pouco mais essa dívida para que mais na frente você tenha um pouco mais de tranquilidade para tentar organizar suas finanças e aí trabalhar, gerar também mais receita. Esse daí é o ponto principal, porque não adianta a gente ficar naquela agonia e tal, não saber controlar o que a gente recebe, porque muitas das vezes é o descontrole, é o consumo por impulso, então você acaba perdendo muitas oportunidades de poupar e tentar ter uma reserva financeira para passar períodos mais difíceis. Então, chegou nesse nível aí de 80% das famílias brasileiras muito endividadas, a gente nunca chegou nesse patamar, e é um alerta que a gente faz, para dar tranquilidade, porque a gente não está falando de um indivíduo, a gente está falando da família inteira. Então, se você está nesse cenário crítico dentro da sua família, com certeza você já tem aí um ambiente inseguro, de intranquilidade, de inquietação, que acaba incomodando todos. Então, o correto é se unir, planejar e tentar sair dessa situação crítica que a maioria das nossas famílias do país estão enfrentando.
Sim, Wagner, ainda tem aquela questão das bets, né? A gente está nessa movimentação de futebol também, né? A Copa do Mundo, e as bets ela tem sido a grande ameaça, né? Justamente nessas dívidas. A grande maioria dessas dívidas estão sendo feitas por conta de jogo, bets. Exatamente, Adalberto, você tocou aí num ponto sensível. A gente chegou nesse nível aí justamente por causa das bets. Então, a gente vê aí que muitas dessas pessoas perderam o controle pela ganância do ganho fácil e acaba não acontecendo. E aí essas atividades esportivas, principalmente o futebol, que todo mundo aí se envolve e acha que conhece demais, acaba fazendo aí seus pitacos e acaba comprometendo demais a nossa receita. E aí aqueles que não têm controle acabam perdendo essa reserva que tem financeira e acabam prejudicando. Então, os dados são bem críticos, a gente vê aí que os faturamentos das bets são altíssimos, a arrecadação por causa das bets está elevadíssima, então é um ponto que, vamos dizer, antigamente a gente não tinha, e agora, nesses 2, 3 últimos anos, desde quando começou as bets, então esse cenário piorou bastante e acabou prejudicando, principalmente aquele trabalhador que tem pouca renda, pouco esclarecimento e acaba se iludindo com esse tipo de jogos, tentando ganhar um dinheirinho extra e acaba perdendo um pouquinho todo dia, todo final de semana, quando chega no final do mês, o rombo é enorme. Verdade. Terrível, terrível, mas vamos ficar aqui nessa luta, né, de conscientizar também. Wagner, muito obrigado pela sua presença aqui toda segunda e quinta no Jornal Rádio Universidade, com um comentário de economia. Uma ótima semana e até quinta-feira. É isso aí, meu amigo. Um grande abraço para você, para a Mayra, para o Borges e até quinta. Boa semana. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada. Uma ótima semana agora com Borges. A gente traz Borges Júnior, não é isso, Borges? Vamos lá de vinheta, né? 5º Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas, de 23 a 25 de junho no Multicenter Sebrae, em São Luís. Com o tema Emergência Climática, Responsabilidade Fiscal e Justiça Socioambiental. O papel do controle externo na agenda do meio ambiente. Análises, debates e trocas de conhecimentos e experiências, com o objetivo de construir soluções para os desafios contemporâneos que envolvem o meio ambiente. Inscrições gratuitas e pelo site do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, www.tcma.tc.br. Participe! 5º Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas. Promoção: Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Instituto Rui Barbosa e Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Apoio: Rádio Universidade FM. E vamos agora com Borges Júnior, não é isso, Borges? Trazendo informações sobre a fiscalização reforçada para garantir passagem de ambulâncias, isso nos ferryboats. Adalberto, o ferryboat que operam o transporte marítimo foram notificados, a notificação é para que eles cumpram as regras da portaria número 83, portaria publicada em maio. A medida ela garante prioridade total para ambulâncias durante a travessia. O Poder Público informou que vai ampliar a fiscalização nos terminais nesse sentido. O intuito é evitar irregularidades e assegurar o cumprimento das normas. Pela portaria, as ambulâncias devem ter embarque e desembarque imediatos, isso sem limitação de horário ou restrição de fluxo. Os veículos de socorro, eles também têm direito à isenção total de tarifas, eles também
não podem enfrentar barreiras que atrasem o transporte de pacientes. A determinação é buscar dar mais rapidez ao atendimento médico. Empresas que descumprirem as regras ficam sujeitas a sanções e penalidades. Adalberto, Mayra. Borges, falando agora sobre os aposentados que serão os próximos a receber recursos dos precatórios do Fundef. Os professores da rede estadual, professores ativa, eles começaram a receber neste fim de semana os valores dos precatórios do Fundef, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. O pagamento ele foi antecipado pelo governo do Maranhão. Agora, a expectativa é para que o próximo grupo de beneficiários, os aposentados, que vão ter aí os recursos creditados no dia 16 de junho, conforme o cronograma oficial, portanto, nesta terça-feira. Depois vai ser a vez dos profissionais desligados da rede estadual. Eles devem receber no dia 17, já os herdeiros de educadores com direito ao benefício vão ter os pagamentos iniciados a partir do dia 22 de junho. Os valores, eles são resultado de ações judiciais, ações que garantiram a correção de repasses da União ao Fundef e que beneficiaram profissionais da educação contemplados pela decisão. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. Borges retorna daqui a pouquinho. Tem mais Jornal Rádio Universidade, tá? Olha, tem Rádio Opinião no segundo bloco. Tem também Paulo Pellegrini, tá? Com as atualizações da Copa do Mundo. Muita informação, claro, continuando também com esporte e Borges. E agora tem Rádio Ciência. A gente volta já já. Formação continuada é um dos desafios para a inclusão de alunos com transtorno do espectro autista no ensino de história. Você sabe qual a origem do termo autismo? Eu sou Pedro Batista e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Formação continuada é um dos desafios para a inclusão de alunos com transtorno do espectro autista no ensino de história. A inclusão de pessoas com autismo na educação exige adaptações de métodos de ensino e do próprio espaço escolar. Segundo dados do Censo Escolar 2024, as matrículas de alunos com TEA, transtorno do espectro autista, aumentaram 44,4% de 2023 a 2024. Esse cenário levou pesquisadores da Universidade Estadual do Maranhão à seguinte pergunta: quais são os desafios e as possibilidades enfrentados pelo professor de História para garantir uma aprendizagem inclusiva para alunos com TEA no Ensino Fundamental 2? As respostas estão no artigo Ensino de História na Perspectiva Inclusiva, o papel do professor de História na promoção da inclusão escolar dos alunos com transtorno do espectro autista. De acordo com a doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História da UEMA, Karina Railene dos Santos Ribeiro, uma das autoras, os resultados apontam que a inclusão escolar depende da formação continuada dos professores. Os resultados apontam que a inclusão escolar depende diretamente da formação inicial e continuada dos professores, além da autorregulação da aprendizagem desses profissionais ao longo do seu aperfeiçoamento profissional. O estudo destaca que as metodologias ativas, tecnologias assistivas, adaptações curriculares e estratégias de comunicações alternativas favorecem a aprendizagem dos alunos com TEA. Também conclui que o professor de História possui papel fundamental na construção da consciência histórica, do pensamento crítico e do respeito à diversidade, contribuindo para uma educação mais inclusiva e significativa dentro da educação regular. O estudo discute a formação dos professores, identifica práticas pedagógicas inclusivas e reflete sobre desafios e possibilidades da atuação profissional. Tudo isso sem perder de vista o ensino em história. Para compreender a questão, os pesquisadores examinaram livros, publicações, artigos científicos e documentos institucionais, o que proporcionou uma visão ampla e detalhada do assunto.
A falta de formação específica é um dos principais desafios enfrentados pelos docentes, o que auxiliaria com estratégias de adaptação de conteúdos e práticas pedagógicas. O artigo também reforça a importância do professor de História para uma formação crítico-reflexiva. A inclusão de alunos com TEA nas aulas de História é fundamental para que esses estudantes se compreendam como sujeitos ativos da história. Metodologias ativas e outras ferramentas são fundamentais para facilitar a compreensão de alunos em geral e, principalmente, torna possível a inclusão de pessoas com TEA. Apesar disso, outro ponto destacado é a manutenção de métodos tradicionais de ensino, que são inadequados para atender às necessidades dos estudantes. Para Karina, a inclusão de alunos com TEA é fundamental para fortalecer o desenvolvimento cognitivo, social e emocional. A inclusão de alunos com TEA na educação básica regular é fundamental porque garante o direito à educação de qualidade, promove a igualdade de oportunidades e favorece o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos estudantes. Além disso, contribui para a construção de uma cultura de respeito às diferenças, beneficiando não apenas os alunos com TEA, mas toda a comunidade escolar, ao estimular a empatia, a convivência e a valorização da diversidade. O artigo também foi escrito pelo professor doutor do Departamento de História e Geografia da UEMA, Eloy Barbosa de Abreu, e foi publicado no livro Ensino de História, Educação e Resistência, Saberes, Tecnologia e Inclusão na Formação Docente, disponível no site loja.editoracrv.com.br. Pedro Batista, Jornalismo, Universidade FM. Fonte confiável de informação para 84% do público na pesquisa exata. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome ciência. E o termo autismo, você sabe como surgiu? A palavra autismo deriva do grego autos, que significa de si mesmo. Foi usado pela primeira vez em 1908 pelo psiquiatra suíço Paul Eugene Bleuler, como forma de descrever uma fuga da realidade para o mundo interior. Na época, ele era utilizado para descrever sintomas relacionados à esquizofrenia. Foi apenas em 1943 que o autismo foi desassociado da esquizofrenia, com a publicação do livro Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo, do psiquiatra Léo Kanner. A partir desse momento, diversos outros estudos aprofundaram o conhecimento sobre essa condição neurobiológica, o que vai desde mapear os sintomas mais comuns até o entendimento de espectro, ou seja, o autismo aparece de diferentes formas e graus em cada pessoa. Você sabia? Tome ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. A Orquestra Filarmônica do Maranhão, iniciativa pioneira no estado, realizou o primeiro ensaio aberto na Igreja da Sé. Sob regência do professor Daniel Cavalcante, os 55 músicos apresentaram um repertório recheado de clássicos da música de concerto internacional, brasileira e da música popular maranhense. O evento marcou a preparação da orquestra para o concerto de estreia, no Teatro Arthur Azevedo, ainda com data indefinida. Essa parceria da FAPEMA com as Secretarias de Educação e Cultura do Estado e Teatro Arthur Azevedo assegura um investimento de R$700 mil apenas na primeira etapa. FAPEMA, impulsionando a produção cultural do Maranhão. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidência.
De volta com o Jornal Rádio Universidade, 8h12. Vamos logo, Borges Júnior trazendo informações sobre a justiça, mantendo aí em casa moradores do bairro Cajueiro. Não é isso, Borges? Adalberto, a Justiça do Maranhão determinou a suspensão do despejo de dezenas de famílias da comunidade Cajueiro, comunidade que fica na Vila Maranhão, zona rural de São Luís. A decisão ela foi tomada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão após pedido da Defensoria Pública do Estado. Com a medida liminar, ficou então paralisada a reintegração de posse da área, isso até que seja julgada uma ação rescisória apresentada pela Defensoria. O órgão alega irregularidades no andamento do processo. A disputa judicial, essa disputa ela começou em 2013 e em um primeiro momento a Justiça reconheceu o direito dos moradores de permanecer no local, mas essa decisão foi modificada após recursos de uma empresa privada. Ao analisar o caso, o desembargador, o Raimundo José Barros de Souza, ele entendeu que a retirada imediata das famílias poderia causar prejuízos sociais de difícil reparação. Por isso, todos os atos relacionados à desocupação foram suspensos. Segundo aí a Defensoria, a comunidade vive na região há décadas e depende das atividades tradicionais desenvolvidas na área. A decisão, então, garante a permanência dos moradores enquanto a legalidade do processo é analisada pela Justiça. Adalberto, Mayra. São 8h14. Borges, continuando agora falando das mulheres empreendedoras que têm até esta quinta-feira para participação em premiação do Sebrae. As inscrições para o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026 seguem abertas até o dia 19, quinta-feira agora. A expectativa é que o Maranhão repita o destaque alcançado no ano passado, quando teve registro expressivo de participações e conquistou 2 categorias na etapa nacional. Prêmio, ele reconhece histórias de superação, inovação e crescimento empresarial. Aqui no estado, aqui no Maranhão, mais de 145 mil negócios são comandados por mulheres. A iniciativa ela fortalece a economia e gera oportunidades. Podem participar desta premiação, desta edição do prêmio, desta edição, empreendedoras com mais de 18 anos, donas de MEI, micro e pequenas empresas, e também podem se inscrever produtoras rurais e artesãs com negócio formalizado. A disputa ela ocorre nas etapas estadual, regional e nacional, e as vencedoras da fase nacional vão receber premiações em dinheiro, capacitação, mentorias e missões técnicas. As inscrições elas devem ser feitas pelo portal do Sebrae. Adalberto, Mayra. Borges, agora falando sobre, lamentável, né? Homem é condenado por assassinato de ex-companheira em Imperatriz. O Tribunal do Júri de Imperatriz condenou Eliésio da Silva Santos a 23 anos e 2 meses de prisão, condenação pelo assassinato da ex-companheira, a Marcilene Souza Rodrigues. Crime, ele aconteceu em janeiro de 2024, foi no bairro Mercadinho. A vítima, ela foi atingida com um golpe de faca, golpe no pescoço e morreu no local. Os jurados aceitaram a denúncia do Ministério Público e reconheceram agravantes como motivo torpe, emboscada, dificuldade de defesa da vítima, asfixia e ainda meio cruel. As investigações, elas apontaram que Marcilene já havia sofrido outras tentativas de feminicídio, isso durante o relacionamento. Segundo a apuração, o réu teria até contratado pistoleiros para matá-la, e depois de descobrir o paradeiro da ex-companheira Imperatriz, então, o condenado alugou um imóvel usando identidade falsa e esperou a chegada dela, a chegada do trabalho, para cometer o crime. Repito, então, Eliésio da Silva Santos foi condenado a 23 anos e 2 meses de prisão. Adalberto, Mayra. Lamentável, claro, né? Justamente a morte da mulher, né? Nenhuma mulher deveria morrer simplesmente pelo fato de ser mulher e de qualquer forma matar alguém
principalmente uma mulher. E, claro, a justiça, né, sendo feita aí, não traz de volta a vida, mas é a justiça dos homens, né? Vamos ver aí a divina, que é a que importa também. Mayra. É bom sempre lembrar e sempre ficar reforçando que se você, mulher, estiver em perigo, ligue imediatamente para o 190, a Polícia Militar, faça uma denúncia no 180, na Central de Atendimento à Mulher, que é 24 horas, é sigiloso, é gratuito. Você, mulher, não está sozinha, saiba como pedir ajuda em casos de violência doméstica, que é crime. Então, a gente tem que sempre estar reforçando a importância que tem desta mulher, manter contato, inclusive, tem a Delegacia Especial da Mulher, tem o Departamento de Feminicídio, e tem vários contatos que você, mulher, pode também ligar na Grande Ilha, em São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Passo Lumiar. Tem os números 98 99 219 3671, tem o 98 9 9175 1762, tem também Imperatriz, o 99 991 93 25 37. De alguma forma, você, mulher, precisa, sim, denunciar esses casos, porque violência doméstica é crime, toda mulher tem direito à proteção, ao acolhimento e segurança, claro. Muito obrigado, Borges, pelas informações. Vamos ao Rádio Opinião agora, Mayra Nogueira. É isso aí. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. O CEST, Centro Universitário Santa Terezinha, surgiu em 1998, criado pela APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Luís. Tem como objetivo formar profissionais da área da saúde com formação específica, como terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e fisioterapeutas, mas também administração, contábeis, direito, logística, pedagogia, entre outros cursos. E, claro, também contando com pós-graduação e extensão. Para falar sobre as atividades do SEST, eu recebo agora o assessor de pesquisa e iniciação científica, Alexandro Ferreira. Alexandro, seja bem-vindo. Olá, Adalberto, muito bom dia, uma satisfação estar aqui com vocês, para vir falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre o Centro Universitário Santa Terezinha SEST, que é uma instituição parceira, que é mantida pela nossa PAI de São Luís e que tem uma história muito bonita, que hoje eu estou aqui para tentar falar um pouquinho, tem uma missão grande, tentar falar um pouquinho sobre ela. São duas instituições já consolidadas, A APAE, claro, já tem mais tempo, porque tem uma longevidade grande aí já de décadas, E o SEST, claro, acompanhando essa história desde 1998, Não está tão nova assim, Já tem uma estrada boa, Enfim, como é que está o nosso SEST, As atividades, novos cursos, estão surgindo, sim. E, enfim, a formação desses profissionais, que é o cerne do SEST. Bom, eu sempre costumo iniciar minha fala sobre o SEST em sala de aula, porque a gente tem ali a apresentação dos planos de ensino, e todo plano de ensino a gente fala sobre a nossa missão e a nossa visão. E eu sempre falo assim, a nossa missão e a nossa visão é um sonho de um pai para um filho, Por quê? Porque foi um pai que teve ali filhos, que precisavam de atendimento especializado, sim. E a partir desse atendimento especializado, ele sempre tinha que buscar esse atendimento em outros estados, Piauí, Ceará, Belém, e aí ele pensou que talvez ele não fosse o único aqui no Maranhão que tivesse essa necessidade. Portanto, ele naquele momento busca, então, ir atrás da fundação e implantação da APAE. Aí surge a APAE. Só que com o surgimento da APAE, se percebeu uma outra necessidade, a necessidade de ter mão de obra, porque ele continuava importando esses profissionais da saúde desses estados, agora não era ele que se deslocava para esses estados, mas agora esses profissionais que tinham que vir para cá, e aí surge o segundo sonho, que é justamente o nascimento do Centro de Ensino Santa Terezinha, mais tarde, Faculdade Santa Terezinha SEST, e hoje, Centro Universitário Santa Terezinha SEST, Então, eu sempre costumo falar que é um sonho, E um sonho que esse pai foi realizando de uma maneira muito, muito grata. E que hoje muda a realidade de milhares de pessoas no nosso estado.
sem dúvida, né? O ensino, a pesquisa também, né? É importante. Enfim, você, como assessor de pesquisa, justamente, né? Iniciação científica, esses trabalhos eles estão ficando cada vez mais volumosos, né? Enfim, a coisa tem que ser bem encaminhada, né? Justamente para a execução de projetos, né? Isso tudo tem se encaminhado de que forma lá no SEST? Bom, hoje nós contamos, né, além da própria instituição que estimula diariamente a pesquisa, a iniciação científica, os projetos de extensão, nós contamos também com uma valiosa e grandíssima parceria desde 2022, né, 2023, perdão, que foi a parceria com a Fundação de Amparo ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Maranhão, a FAPEMA, né? Então, a partir desse primeiro contato, a gente conseguiu implantar bolsas de iniciação científica. Essas bolsas estimulam os nossos alunos a estarem presentes, mas também estimulam professores a fazerem projetos cada vez mais sofisticados, que impactam a vida das pessoas, né? Então, hoje a gente não tem apenas o estímulo institucional, nós temos o estímulo também de uma agência de fomento dentro da nossa própria instituição. Fora a participação da FAPEMA e fora esse estímulo do próprio SEST em si, a gente também acaba encontrando outros parceiros para o desenvolvimento, por exemplo, dos projetos de extensão universitária, né? Então, atualmente nós fazemos parte aí da extensão curricularizada, aquela extensão que faz parte da grade curricular de todos os cursos, e a gente conseguiu implantar, e é uma extensão totalmente diferenciada para o mercado maranhense, né, que capta ali quais são as fragilidades daqueles setores, daqueles parceiros, e a partir disso tenta propor projetos que vão tentar impactar. Então, cada projeto que está em seu parceiro tenta sanar as problemáticas, né, daquele parceiro, ou seja, são propostas, são soluções para problemas individualizados, né? Então, o SEST cada vez mais vem tentando mudar essa realidade. Qual é o corpo do SEST hoje em dia? São quantas pessoas? Enfim, contando ali com professores, o pessoal que trabalha diretamente na administração, é muita gente já, né? Já. Nós passamos de 300 professores, né? Temos ali, entre alunos, corpo administrativo, quase 7 mil pessoas, né? Só de alunos a gente já está chegando bem próximo de 5 mil alunos, né? Temos muitas ações de bolsas, né? Bolsas sociais, mas também temos muitos alunos que são mensalistas, né? Então, são alunos mesmo que cada vez mais a gente vem fazendo essa captação, né? Como você veio falando, cursos novos, né? Então, o mais recente de todos foi a psicologia, né? Mas, além da psicologia, nós também ainda temos, né, a pedagogia, ciências contábeis, né? Tivemos também aí aqueles cursos que são mais clássicos do SEST, né? O direito, a fisioterapia, a terapia ocupacional, que retornou recentemente também, a enfermagem, a nutrição, né? Então, são diversos cursos que, né, a gente acaba oferecendo para a sociedade. E a ideia é sempre expandir, né? Captar quais são essas necessidades da sociedade maranhense para tentar estimular cada vez mais, né, a geração de novos cursos, né? E tem mais outros cursos ali que estão no nosso calendário. Não deu para citar todos, né? Claro, aqui tem mais. A gente tem que acessar o site aqui para poder puxar todos os Mas cursos. eu fui tentando chamar a atenção dos principais, dos mais vanguardistas, digamos assim, né? Aqueles que são clássicos, né? Que nasceram junto com o Sonho da PAI, né? Que seria ali a fisioterapia, terapia ocupacional, a própria enfermagem, a nutrição. O direito, né? Que ele é muito forte também. Inclusive, nós temos um escritório escola, né? Que se localiza lado a lado ali da Casa Emílio Júnior ao SEST e que tem um atendimento importante para o público maranhense. Tem logística também, não é isso? Logística. Né, RH, né, administração, né, são um leque grande. Essa parte é muito importante, claro, né, da extensão, e dá um sentido prático para as coisas, né? Para os cursos, né, para formação, uma melhor formação desses quadros, né, que vão atuar ali na ponta de lança, né, como se diz, né, lá no front, né, principalmente na área de saúde, né, mas os outros também, claro, entram nesse aspecto. Enfim, como é que está justamente isso, né? Vocês têm investido bastante nisso, né, na extensão também, e levar esses alunos para a prática, para boa formação.
Sim, sim. Esse investimento, ele não acontece apenas, como eu falei para você, né, do ponto de vista institucional, mas temos outros parceiros, nós não podemos, né, nos omitir A parceria hoje as parcerias são a palavra mágica, né? né? E ter esse network com outras instituições, né, isso nos fortalece, né? E acaba que a gente, cada vez mais, a gente vai buscando nessas parcerias mostrar para as pessoas quem é o SESC, né? Muitas pessoas não sabem que o SESC ele é diretamente vinculado à PAI. Muitas pessoas não sabem dessa história que está por detrás, né, desse sonho. Às vezes as pessoas passam ali na casa do Hermílio Júnior e veem o SESC ali tão estreitinho, né, não tem noção tanto do tamanho físico, que é uma estrutura gigantesca, né, então você vai perceber que ela vai cruzar aquela quadra de um lado a outro, você vai perceber que não é apenas aquele prédio que está ali na frente, na verdade nós temos um prédio de 4 andares, né, temos salas de aulas todas equipadas com som, temos salas de aulas também com microfonia, né, caso a gente precise utilizar microfone. Temos salas de pós-graduação, que foram recentemente inauguradas, no estilo office. Também auditório, com capacidade para até 300 pessoas, né. Temos um hub de inovação, que é a Nexus, né, temos uma coordenação de inovação bastante atuante também, né, e temos acho que o principal chamariz da formação dentro do SESC, sem sombra de dúvidas, é a nossa clínica escola, o nosso escritório escola, né? Ou seja, os atendimentos que são realizados na PAI, eles são realizados por alunos supervisionados pelos docentes, né? Fora os atendimentos que são exclusivos mesmo de profissionais da saúde. Então, isso faz com que a gente consiga ter um contingente de atendimento, né, dos mais diversos, fisioterapia, enfermagem, nutrição, fonoaudiologia, terapia ocupacional, né, gigantesco, né, então, assim, muitas pessoas também não sabem que lá temos atendimentos de áreas médicas diversas, por exemplo, serviços de imagem, né, cardiologista, né, entre outras especialidades. Isso disponível público. Isso disponível para o público, né, ou seja, são atendimentos via Sistema Único de Saúde, né? Nós somos um centro de referência, de atendimento, um CER3. Que bacana. Para a gente finalizar, o curso de psicologia, né? Bastante esperado, enfim, uma expectativa, claro, né? Dentro da instituição. Como é que estão esses preparativos e quando ele vai estrear? Bom, nós fomos agraciados, né? Tem pouco mais de 3 semanas, né? Nós tivemos o curso aprovado, o curso liberado pelo Ministério da Educação, né? Tivemos uma visitação, foi um trabalho árduo, mas ele está, sim, liberado, né? Agora a gente só vai aguardar a publicação no Diário Oficial da União, né? Para que a gente possa fazer o mais rápido possível o início dessas aulas. A nossa expectativa é que se inicie ainda agora em 2026.2, ou seja, em agosto, né, juntamente com o início... Está bem aí, está pertinho. Está pertinho, né? É um curso que ele vai ter 10 semestres de duração, são 5 anos, né? Também já está na nova estrutura que o Ministério da Educação solicita, que é a curricularização dessa extensão. Então, nós já temos essa curricularização da extensão devidamente inserida. Temos uma matriz, né, de curso que ela também acaba explorando bastante a respeito, né, dos transtornos mentais comuns, a respeito da necessidade de busca pelo atendimento multidisciplinar em saúde. Então, não adianta a gente pensar que somos uma ilha, nós não somos uma ilha, somos profissionais de saúde que trabalhamos em equipes multidisciplinares, né, e vamos precisar aí dessa ajuda tanto do psicólogo, mas também das outras áreas de formação, né? E aí eu chamo a atenção de que o sonho da psicologia, ela também pode estar associada a outros cursos, né? Como, por exemplo, os cursos que o próprio SESC oferece, né? Fisioterapia, nutrição, enfermagem, então, né? E terapia ocupacional, entre outros. Digamos, mais uma qualificação para profissionais que já são qualificados nessas áreas, né? Ter ali aquele toque, né? De um profissional da administração, ou da terapia ocupacional com um direcionamento para a psicologia, enfim. Pedagogia, psicopedagogia. Enfim, já fica tudo
na mesma instituição, tudo em casa. O nosso catálogo, ele mostra, assim, uma amplitude. E nenhum curso do SESC, ele surge por acaso. Todos os cursos do SESC, eles são pensados, né, são elaborados numa perspectiva ou de atender a sociedade, ou numa perspectiva da gente perceber assim, nossa, esse curso está precisando também desse tipo de atendimento, né? Está precisando da gente explorar mais esse lado. Então, como eu costumo falar nessa última situação, a gente teve muito essa pergunta, né? Mas por que só agora? Porque era a cerejinha no bolo que faltava. A psicologia é um atendimento que, mais do que nunca, especialmente depois da pandemia, a gente percebe que as pessoas procuram esse atendimento. E a sociedade veio mudando. E nessa mudança, houve essa exigência pelo curso de psicologia, né? Então, a gente quer fazer esse convite mesmo para a sociedade maranhense, para conhecer a nossa estrutura, marcar uma visita, conhecer, né? Não apenas a nossa infraestrutura, mas principalmente conhecer os nossos serviços, né? O SESC, ele é reconhecido pelos nossos visitantes como uma grande família, né? Então, quando a gente vai visitar, né? Nossa, parece que todo mundo se conhece, né? Todo mundo se cumprimenta pelo nome, todo mundo conversa, né? Dá tchauzinho quando passa. Por que isso? Como é que é isso? Vocês são tão grandes e, ao mesmo tempo, parece que todo mundo consegue ainda manter esse lado humanizado, porque é um lado que a gente não quer perder. A gente sempre quer manter essa proximidade com o nosso público. Esse é o background da APAE, né? Exatamente. A nossa mantenedora ela nunca se desvencilha, né, do nosso contato imediato. Sempre uma inspiração. Sempre. Acabei de conversar com o assessor de pesquisa e iniciação científica do SESC, o Centro Universitário Santa Terezinha, Alexsandro Ferreira. Alexsandro, muito obrigado pela sua presença e informações aqui com a gente. Adalberto, eu que agradeço, né? Mas antes de finalizar, eu não poderia encerrar minha fala, né? Sem cumprimentar, né, a Rádio Universidade, em nome da nossa magnífica reitora, a doutora Maria da Conceição Lima Melo Rolim, né, a nossa pró-reitora de graduação, a professora Rosiane Lustosa, a nossa pró-reitora de pós-graduação, a professora Nájila Borges, né, que pediram que eu estivesse aqui, né, representando a instituição para falar um pouquinho. Foi uma responsabilidade de tanta, né? Eu espero ter conseguido cumprir a contento, né, e passado um pouquinho dessa informação. Eu acho que acaba que, se você pegasse de qualquer professor, acho que todos eles conseguiriam passar esse mesmo amor pela instituição, porque a gente acaba sentindo isso mesmo, né? Essa proximidade como família. Então, queria agradecer imensamente, né, essa conversa, esse bate-papo. E com essa sinergia, a gente finaliza aqui agradecendo a você também que acompanha a gente aqui no Rádio Opinião. A gente volta amanhã com mais uma entrevista interessante aqui na Rádio Universidade. Até lá! Atenção, São Luís! O seu futuro acaba de ganhar um novo endereço. A Faculdade Laboro chegou com um novo campus, agora na Coab. Novas oportunidades e o mesmo compromisso com o seu sucesso. Escolha o seu caminho: direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos, pedagogia, serviço social e gestão pública. Matrículas abertas. Acesse laboro.edu.br ou chame no WhatsApp 989-3300-1491. Laboro Coab. Avenida 4, número 97, quarto conjunto Coab Anil. O seu futuro começa agora. O tempo passa rápido e o prazo para o alistamento militar também. Se você completa 18 anos neste ano, não deixe para a última hora. Faça agora seu alistamento militar. Acesse alistamento.eb.mil.br ou procure a Junta de Serviço Militar mais próxima. Mas atenção, o prazo termina em 30 de junho. O alistamento militar é obrigatório para os homens e voluntário para as mulheres. Lembre-se, alistamento.eb.mil.br. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. 8h37, agora de volta com Borges Júnior, trazendo informações. Olha, essa quentinha agora, não é isso, Borges? Está rolando a operação
operação e tem vereadores, né, entre as pessoas que estão sendo investigadas nessa operação, né? Operação realizada no dia de hoje, nesta segunda-feira, ação conduzida pelo GAECO e pela SEIC, GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, e SEIC, Superintendência Estadual de Investigações Criminais. A operação tem entre seus alvos o vereador de São Luís, o Beto Castro, e o ex-vereador Umbelino Júnior. As investigações, elas apuram um suposto esquema de desvio de recursos de emendas parlamentares, esquema com indícios de participação de integrantes de facções criminosas. Ao todo, estão sendo cumpridos 17 mandados judiciais. A Justiça também autorizou a prisão preventiva de 7 investigados, determinou buscas em endereços de pessoas e empresas ligadas ao caso. Entre os locais alcançados pela operação estão o Instituto Setuma Bênção, além de outras empresas citadas nas investigações. Segundo o Ministério Público do Maranhão, o intuito é desmantelar uma organização suspeita de desviar dinheiro público, dinheiro destinado a projetos financiados com recursos de emendas parlamentares. Adalberto, Mayra. Muito obrigado, Borges, pelas informações. A gente vai agora para o comentário de esporte aqui na Rádio Universidade. Boletim da Copa. Estamos aqui ao vivo com Paulo Pellegrini com a gente para trazer as informações da Copa do Mundo. Não é isso, Paulo? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Áudio, precisamos de áudio. É isso aí, é o áudio. Eu tinha apertado, e aí quando começa a falar, ele desliga. Mas vamos lá. Bom dia mais uma vez. Vamos para o 5º dia da Copa do Mundo hoje, né? E com destaque para as estreias da Espanha, que é uma das principais favoritas ao título, e do Irã, que é a seleção mais vigiada da Copa. Né? Esse final de semana, Paulo, a coisa foi bem agitada, né? Teve goleada, muitas partidas, né? Com um placar mais extenso, mais elástico, né? Outras bem apertadas, a exemplo do Brasil, né? Ficou no 1-1, aquela coisa ali. Qual a expectativa agora justamente para a nossa seleção, né? Parece que Ancelotti não gostou nada do que ele viu em campo, né? Como todos os brasileiros viram. Principalmente o primeiro tempo, né? Embora a gente soubesse que a seleção iria ter um jogo duro, com um adversário bem preparado, e que está entre, digamos, os 30 ou 20 melhores ali do mundo, mas o primeiro tempo da seleção, a seleção entrou muito abaixo da sua própria condição. O Brasil joga melhor do que aquilo ali. E o Marrocos se envolveu completamente a seleção brasileira. No segundo tempo, o Brasil melhorou, mas o Marrocos também piorou. Meio que cansou, o jogo ficou mais equilibrado, o Brasil teve chances de vencer o jogo, o Brasil até teve mais finalizações do que o Marrocos, mas o Ancelotti sabe que o time foi abaixo. Contra o Haiti, o Brasil não vai entrar tão desligado assim, porque já sabe que não vai funcionar, né? E como a diferença técnica é muito grande, não deveremos ter dificuldades para vencer o jogo. Se vai ser uma goleada, se vai ser muito fácil, muito difícil, não sabemos, mas é difícil o Brasil deixar de ganhar do Haiti. Além da seleção brasileira, o que eu posso destacar aqui? Vou destacar 3 coisas rapidinho. Primeiro, que quem até agora mostrou o melhor futebol, levando em conta a dificuldade do jogo e o nível do adversário em relação ao seu próprio nível, o melhor futebol até agora foi da seleção dos Estados Unidos, que jogou contra o Paraguai, são seleções de nível semelhante, e jogou bem os 90 minutos. Assim, sufocou, criou inúmeras chances de gol, converteu algumas e o jogo terminou 4-1 sem grandes dificuldades. Porque a Alemanha e a Suécia também golearam, mas golearam adversários muito mais fracos. Então, na disparidade das forças, foram placares até esperados. Segunda consideração, com essa goleada da Alemanha, a Alemanha ultrapassou o Brasil em gols marcados em Copas do Mundo. Então, a Alemanha hoje, nesse momento, tem o maior ataque da história das Copas, com 239 gols contra 238 da seleção brasileira, com o detalhe de que a Alemanha jogou 2 Copas a menos que o Brasil. Então, na média, além de em números absolutos, a Alemanha ter ultrapassado, ela também já tinha uma média de gols maior, porque jogou menos Copas que o Brasil.
E a terceira e última consideração é uma boa notícia para os ataques, né? A Copa tem registrado uma média de gols que há 16 Copas do Mundo não acontece. Nesse momento, a Copa do Mundo está com uma média de 3,16 gols por jogo, algo que não acontece desde a Copa de 58, quando a média foi 3,60. De lá para cá, ou seja, 16 Copas entre 58 e 2026, a média nunca chegou a 3 gols por jogo. Se isso se mantiver, será muito bom, porque mostra que o interesse no futebol ofensivo, em fazer gols em vez de não tomar, tem predominado nas seleções. Inclusive, as seleções que foram goleadas, como Curaçao, Tunísia, não jogaram atrás o tempo todo. Tentaram jogar, foram o embate e perderam porque são piores que as outras. Então, essas são as 3 grandes considerações de hoje. E a agenda de hoje, Adalberto, para a gente finalizar, mais 4 partidas dos grupos G e H, que são os grupos da Espanha e o grupo da Bélgica. No grupo da Espanha, daqui a pouquinho, 13h, tem a estreia da Espanha, que é considerada pela maioria dos analistas a favorita da Copa. Eu, particularmente, coloco a França junto. Eu acho que a França não é pior que a Espanha, mas a Espanha é considerada a grande favorita. Vai estrear contra Cabo Verde. Cabo Verde tem uma grande seleção, mas só que, infelizmente, vai estrear logo contra a grande seleção da Copa, que é a Espanha. Mas Cabo Verde tem hoje, entre as seleções africanas, um futebol de altíssimo nível. Vai ser um jogo muito interessante. E isso 13h. Às 4h, a Bélgica estreia contra o Egito, que jogou contra o Brasil um dia desses. Às 7h tem a estreia do Uruguai, que é sempre muito curiosa para nós brasileiros. Tem vários jogadores que atuam no futebol brasileiro, mas só um deles será titular, o lateral do Flamengo, o Varela. Os outros todos são reservas, ou não estão em condições de jogo, como o Arrascaeta, que está machucado. Então, tem Arábia Saudita e Uruguai às 7h, e finalizando a estreia tão aguardada do Irã, em Los Angeles, contra a Nova Zelândia. O Irã é favorito nesse jogo, porque a Nova Zelândia é uma das seleções mais fracas do Mundial, e vai ter o apoio de alguns torcedores lá que conseguiram entrar nos Estados Unidos. 4 jogos hoje, e amanhã tem as aguardadas estreias da França e da Argentina. É isso aí, Paulo. A expectativa, a gente sempre fica, claro, né, pensando na seleção brasileira. Eu acho que o momento agora, né, tá de muita crítica, claro, né, por conta de coisas que aconteceram ali, principalmente na manutenção de alguns jogadores que não estavam rendendo muito, como o Rafinha, né? Enfim, qual a sua análise sobre isso e o que você acredita que possa acontecer agora? E se não acontecer, a gente vai ficar em perigo, né? A convocação do Ancelotti, ela foi dentro daquilo que ele trabalhou nos últimos meses e do que a própria seleção vinha trabalhando com outros técnicos e dentro daquilo que nós temos, né? A questão é que, realmente, alguns jogadores não rendem na seleção o que rendem nos seus clubes por diversos motivos, enfim. E o Rafinha é um deles. O Rafinha da seleção brasileira não é nem sombra do Rafinha do Barcelona. Então, assim, não tem muito para onde o Ancelotti correr. Ele pode substituir o Rafinha pelo Luiz Henrique, pelo Ryan, talvez melhore. Eu acho que ele vai acabar fazendo isso. Ele vai trocar peças para o jogo contra o Haiti. Geralmente o Danilo Santos, que é um volante do Botafogo, entra bem. O Endrick entra bem. Então, a gente deve ter, sim, mudanças. Historicamente, inclusive, o Brasil, quando muda, melhora em Copa do Mundo, né? As Copas que o Brasil ganhou, todas elas tiveram isso. Começou com um time, no meio foi trocando, no final era outro. Então, assim, é possível que melhore. E os adversários acessíveis, que são mais agora, né? Haiti e Escócia, são piores que o Marrocos, também vão nos dar mais essa segurança de ter uma seleção jogando melhor. Então, assim, o Brasil vai se classificar, a gente não deve se preocupar sobre classificação, né? O Brasil vai se classificar e vai aguardar na próxima fase o pessoal do grupo da Holanda, que é um grupo tinhoso. Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. A Tunísia é a seleção mais fraca, digamos que Holanda, Japão e Suécia vão brigar pelas vagas, e um dos 3 vai cruzar o caminho do Brasil. As 3 seleções são fortes o suficiente para complicar o Brasil, tanto Holanda quanto o Japão contra a Suécia. Então o Brasil tem que chegar animado, embalado, ganhar bem do Haiti, ganhar bem da Escócia, para animicamente estar bem para pegar esse jogo de altíssimo nível contra qualquer um desses 3 e ter a chance de passar, né? E aí seria um primeiro mata-mata de 5, né, na sequência, 16 avos, oitavas, quartas, semifinal e final. Então é um caminho longo, é um jogo de cada vez, não adianta a gente pensar muito na frente. Eu acho que o Ancelotti vai fazer modificações e vai principalmente estimular o time a jogar com mais
alerta, né? Não digo disposição, não faltou disposição, mas faltou ali um pouco de calma, né? O Brasil entrou muito ansioso, entrou nervoso, sentiu a estreia. Isso não pode ocorrer em Copa do Mundo. Copa do Mundo você tem que estar com 100% de concentração, jogando o jogo como se fosse o último. E o Brasil não fez isso no primeiro tempo. Então é isso que o Ancelotti tem que consertar, essa parte mais anímica da seleção antes de qualquer coisa. É isso aí, Paulo. A gente espera você amanhã com mais análise aqui sobre a Copa do Mundo, neste momento especial, especialíssimo. E lembrando que todo sábado aqui na Rádio Universidade, a partir de 11 da manhã, tem apito inicial com grande equipe e a qualidade da análise da Rádio Universidade, tá? Paulo, muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Abraço. É isso aí. A gente finaliza, Mara Nogueira, com Paulo Peregrini aqui no estúdio virtual aqui com a gente, tá? E a gente volta amanhã também, tá? Com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Agora tem Conexão PET, tem Avançar. Fala Defensoria e também, claro, Manhã 106, já, com muita informação, música. E Mayra Nogueira. Exatamente. Até amanhã. Até, Adalberto. Amanhã tem mais.